Salve, salve, povo sabido! Eu sou o professor Diego Marques e está entrando na rede Why Didn't Science. Então, povo sabido, para dar uma incentivada no canal, vamos se inscrever, curtir e compartilhar aí o vídeo. Hoje estamos com um quadro... Também é isso aí, mano. Então, povo sabido, hoje dando continuidade à série sobre agenciamento em Gilles Deleuze e Félix Guattari. Para quem não acompanhou as aulas passadas, você clicando aqui tem aulas sobre as características básicas do agenciamento, forma de expressão e forma de conteúdo, a heterogeneidade. Ou clicando aqui você tem uma aula sobre as multiplicidades, né? As linhas que estão envolvidas com a relação do agenciamento com o lado de fora. Linha molar, molecular e de fuga. Então, povo sabido, a relação dessas linhas molar, molecular e de fuga, em um determinado agenciamento, vai caracterizar o modo como esse território se relaciona com fora. E um desses modos de relação com fora é um modo que podemos chamar de microfascista, né? Então hoje a gente vai discutir um pouco sobre o que é o microfascismo, ou melhor, um agenciamento microfascista. Então o agenciamento microfascista é o modo de um território lidar com a diferença. Então, povo sabido, dito isto, vamos cuidar no caso de hoje? Então, povo sabido, vamos pro caso de hoje. O negócio é o seguinte, pessoal. Vamos falar aqui da história do Epiclécio. Pense num bicho papangu, macho. Daquele que dá vontade do cabo dar uma voadora de 2 pés no meio dos peitos e da reza lá nas orelhas. Mas pense naqueles cabos que não valorizam a mulher, que fica arengando com a mulher. É o legítimo pacote de bosta. Então o Epiclécio, povo sabido, era amancebado com a Tiaga, ó. Ali junto, aí a Tiaga, entediada, não sei o que, não era a época da quarentena ainda. Bom, bora lá no shopping, bora. E o cabo responde, né? Epiclécio. Ô mulher pra perrear, pense numa raça ruim. Ô, mas fica longe de mim, não fica um negócio de não sei o que, pegando na minha mão, vai lá e fica na sua. Beleza, aí eles vão, né? Então ali andando pelas lojas, aí Tiaga enuncia. Acho que eu vou comprar esse short, ó. Tu é doida, cunha, toda quadrada, parece a máquina de lavar. Ai, ficar é toda guenza. Ai, tchaquetá, cunha. Tiaga um tanto taciturna, tá andando. Mas aí veio outra loja. Ah, acho que eu vou comprar esse vestido então, ó. É doida, mesmo. Tu toda quadrada, parece a máquina de lavar. Ai, tchaquetá, cunha. Tiaga sai puta, né? Aí chega a noite, né, cara? Tudo que vai e volta. Aí quando chega de noite, a bicicleta fica ali, meio coisado, fica querendo, né? Com vontade de coisar, negociar, e o que acontece? Aí fala pra Tiaga. E aí, bora botar essa máquina de lavar aí pra funcionar? Aí a Tiaga responde: menino, uma trouxinha real dessa dá pra lavar é na mão mesmo. Então, povo sabido, vamos falar um pouco sobre o conceito de microfascismo. Antes, vamos dar uma diferenciada aí, né, sobre o que seria um fascismo institucional, por assim dizer, o macrofascismo e o microfascismo. Estamos falando aí de um macrofascismo, de um fascismo institucional, quando se usa o próprio aparelho do Estado para produzir a violência sobre o outro, para marginalizar o outro, para violar o outro, né? Então, nesse sentido, você vai também ter espaços fechados para o uso desse tipo de violência, como a gente viu no nazismo, né? Onde nós tínhamos ali os campos de concentração, os judeus eram capturados pelo Estado, né? Então aí a gente vê a diferença. E essa violência, que é a violência do Estado, portanto, a violência legitimada do Estado, é usada para violar o outro. Então você tem aí uma biopolítica governamental, né? Uma biopolítica, né? Uma política agindo sobre a própria vida, nesse sentido aqui, no sentido de ceifar a vida. Então, para isso também o fascismo ele produzia memória, né? Como os filmes que fazia, por exemplo, sobre os judeus, né? Então, o microfascismo, por outro lado, ele é molecular, né? Para quem não sabe o que é molecular, é só acompanhar a nossa aula passada, que a gente falou sobre as 3 linhas, molar, molecular e de fuga, né? Então ele vai produzir linguagens menores, não institucionalizadas. Ao mesmo tempo, é uma violência difusa, né? Ela não é uma violência que é produzida em lugares fechados, né? Disciplinada, no Estado nazista, né? Isso não quer dizer, pessoal, que o microfascismo ele possa se institucionar, né? Ele pode aí entrar num grande esquema de ressonâncias, né? E tomar o Estado, que foi o que aconteceu com o nazismo, né? Ele começou com essas micropolíticas, né, de ódio às minorias, aos gays, aos judeus, né, a tudo aquilo que
que se considerava inferior, e a partir daí eles tomaram o Estado, de certa forma. Aí transforma-se, no caso, no macrofascismo, né? Então vamos para o agenciamento microfascista. Então, pessoal, o agenciamento ele vai caracterizar o modo como um determinado território lida com a diferença. É o modo de produzir seu território em relação àquilo que é o fora. Porque para o Deleuze e para o Guattari, sempre há produção. E essa produção sempre é motivada pelo que é de fora. Então, o agenciamento microfascista é um modo de produzir desejo, é um modo de produzir uma linguagem a partir da relação com o fora. Então, a questão é essa. Como ele produz com esse fora? E o que ele produz com esse fora? Então, povo sabido, podemos então elencar algumas características gerais do microfascismo. Sempre entendendo que essa produção tem a ver o quê? Tem a ver com um determinado tipo de encontro que faz o indivíduo, portanto, sair numa linha de fuga. E aí é um dos perigos da linha de fuga, né? Deleuze e Guattari sempre fala, um dos perigos da linha de fuga é o quê? Você cair no buraco negro do microfascismo. Porque na linha de fuga, como a gente destacou na outra aula, você não tem garantia nenhuma de onde essa linha vai parar, porque ela é uma linha assignificante e assegmentada. Então nós temos aí algumas características básicas desse microfascismo. Primeiro, um conceito muito importante que o Deleuze e o Guattari falam muito é o do buraco negro, primeiro aspecto. O segundo é que vai haver uma ressonância entre esses buracos negros. O terceiro é que a partir dessa ressonância entre os buracos negros, essa conexão, vão se construir um território. Né? E vai se construir esse território, que é o território do microfascismo, a partir de um inimigo em comum. E esse território vai ser construído a partir então da relação do eu, a partir daquilo que não sou eu, dos outros. Né? Depois daí, o outro aspecto é a destruição da diferença. E depois a autodestruição. Então teriam aí essas 6 características básicas para entender o microfascismo. Então vamos falar um pouco sobre esse buraco negro. Então o primeiro aspecto do buraco negro é que o buraco negro, ele atrai. O primeiro aspecto. Aí o que é que ele atrai? Ora, o buraco negro é o buraco negro do nosso próprio eu. Você entra no mais profundo das suas paixões, né? E por outro lado, essa paixão, esse ódio, esse rancor, esse ressentimento vai produzir uma consciência. E essa consciência tem a ver, sobretudo, com uma ideia de impotência. A pessoa se perde dentro da sua própria subjetividade. O buraco negro ele vai se multiplicando, né? E vai gerando um corpo destrutivo e autodestrutivo. Então povo sabe o que é que o Deleuze diz sobre o buraco negro? Ele fala assim, macho, caba teme te embugar no buraco negro do seu próprio umbigo, que o caba não sai de lá nem por um caminhão carregado de cuscuz. Então, povo sabido, desse aspecto do buraco negro, nós vamos para o segundo, que é a ressonância entre os buracos negros. Né? O buraco negro encontra um centro, né, gravitacional, né, ele vai como que captando ou conectando diferentes tipos de buraco negro. Né? E aí vai formando uma certa coalizão de buracos negros. Né? Quer dizer, junta ali o caba que é puto com quem queima, o caba que é puto com mulher, o caba que é puto com quem tem os ossos largos. O que é que acontece? Começa a se aproximar, se coadunar. E a partir daí vai reivindicar um território, um espaço que é deles. Né? E aí, uma outra característica de um microfascismo é que a organização dele ela é grupal e não piramidal. Né? O que é que isso quer dizer? Povo sabido, é o seguinte, não se pode dizer que ninguém é enganado, tá entendendo, por um determinado líder nesse nível microfascista. Por quê? Porque o líder só potencializa o desejo que a massa já tem. Né? É o desejo de destruição do outro. Então, povo sabido, a partir daí, os papangu, o que é que ele faz? Eles descobriram quem são eles, se uniram ali, construíram uma linguagem molecular, né? E uma violência molecular, porque não é institucionalizada, né? Entre eles, e aí eles vão produzir o seu inimigo. Quem é que a gente vai quebrar? Quem é que a gente quer combater? Quem é que é o responsável pela minha infelicidade? Né? Quer dizer, o caba que é gay que é responsável pela minha infelicidade, que tô doido pra queimar e não tenho coragem. Né? Aí o caba fica com ódio dos gays. Aí o caba tem ódio dos professores, porque os cabas estudam pra caralho, e ele é uma arigó, não estuda nada e quer saber de tudo. E aí, pessoal, o que acontece com o microfascismo é dada a incapacidade de pensar e de avaliar, porque está tomado pelo afeto, pela subjetividade e pelo eu, ele é incapaz de fazer qualquer tipo de avaliação racional.
Então, tudo aquilo que problematiza ele, ele passa a jogar no saco dos inimigos, de quem quer destruir. Então, o que é que acontece? Ora, esses papangu começam a dizer que todo mundo é inimigo dele. Quem problematiza é inimigo, então tem que ser destruído. Então é tipo esse negócio agora de dizer que o Dória é comunista. Rapaz, pensou o Dória é comunista? Né? O Papa é comunista. Todo mundo agora é comunista. Pense no povo papangu. O microfascismo, então, ele vai, a partir da reunião desses afetos, construir seu território, delimitar seu inimigo e estabelecer um plano de destruição desses inimigos. Né? E isso vai gerar a sua própria destruição. Quando você está nesse buraco negro, você perde totalmente a percepção do futuro, dos seus esquemas de cogito. Por quê? Porque você só está numa trama destrutiva. Né? Então você perde a sua capacidade crítica. Então você, no fim de tudo, está acabando se destruindo também. Então, povo sabido, é importante destacar que você tem aí diferentes níveis de microfascismo. Né? Uma importante mensagem aqui é a gente pensar no nosso próprio microfascismo. Né? Então, povo sabido, bora ler a mansa eba, o conceito com causa. Então vamos lá falar sobre o Ebs Clécio, né? Pino pacote de merda. Então qual é o Ebs Clécio? O Ebs Clécio era o cara chamado papangu. Pense num bicho otário, né? Então o que é que aconteceu? Por ele ser papangu, a menina não queria. Aí o bicho ficava puto, começava a ficar ressentido. Por quê? Porque o bicho morria na mão, né, negada? Só ali, né, a mulher queria, o cara ficava ali todo torto, só imaginando. Aí o que é que via? O cara que tocava violão, tava lá, a menina gostava, porque o cara tocava violão, ficava ali tocando Legião Urbana, Engenheiro da Havaí, embaixo das escadas, a menina se interessava. Aí outros tinham os cabos que eram inteligentes. Né? Os cabos que eram inteligentes lá, a menina discutia porque gostava de começar por cabo ali, não sei o que, lia Nietzsche, lia Foucault, lia Deleuze, aí a menina achava bonito. Tava lá com os cabos. Aí os cabos bonitão, os cabos pintosos, os cabos playboy, não sei o que, a menina também se interessava, também ficava com a bichinha. Só o Ebs Clécio, que não comia nem o almoço dele na hora da janta, né? Tava ruim pra ele. Aí o bicho começou a ficar o quê? Ressentido. Mas por quê? Porque o bicho era papangu. Então o que é que acontece? Olha, todos esse ressentimento, né, todos esses afetos negativos, toda essa intensidade faz com que o Ebs Clécio, então, entre em uma linha de fuga e caia o quê? Num buraco negro. Né? O que é que tem no buraco negro? É o ressentimento dele. É o ressentimento, né, pelos playboy, é o ressentimento pelos cabas que tocavam violão, é o ressentimento pelos cabas que estudavam, era ressentimento pelas mulheres que não queriam nada com ele. Então o bicho ficou o quê? Se tornou um cabo amargurado. Né? Então, o que é esse buraco negro? É exatamente Ebs Clécio, né, fomentando, produzindo ressonâncias, potencializando todos esses sentimentos dentro de si, né? Ruminando esses sentimentos dentro de si e produzindo aí esse chamado de buraco negro. Essa paixão negativa, portanto, vai produzindo uma consciência. Está relacionado, sobretudo, com uma incapacidade ou com impotência, né? Então, o que é que o microfascista faz? Ora, ele começa a produzir destruição, né? Quando ele está nesse buraco negro. E aí, o que é que ele vai fazer? Vai começar a criar linguagens menores de ofensa, né? Estabelecendo valores positivos para si, ele é o garotão, né? Ele é o garotão das tapioca, enquanto os outros é tudo fuleiragem, né? Então ele começa a construir um território, né? É isso que o microfascista faz, né? Os cabas que tocam violão, ele começa então a criar uma linguagem para estigmatizar aqueles que são diferentes, a diferença. E aí ele vai produzindo o ódio, né? O caba que estuda agora é comunista, filho da puta. O caba que toca violão é maconheiro, filho do égua. A menina que não quer ele é tudo rapariga, é tudo cunhado, só porque não quer ele. Então o que é que acontece? Ele pega todo esse ressentimento dele, ele pega todo esse microfascismo dele e o que é que ele faz? Ele começa a produzir ódio, reproduzir ódio a partir de quê? Da sua relação com a sua mulher, a Tiaga. E aí como é que ele faz? Ele cria essa linguagem menor e fica chamando a Tiaga de geladeira, né? Produzindo uma violência em relação a Tiaga, dizendo que ela não é capaz de vestir um determinado short ou vestir um determinado vestido porque ela é feia, né? Então o microfascismo tem isso. Ele identifica o inimigo. Quem é o inimigo para ele? Ora, o inimigo para ele é quem é considerado gordo, né? Que é a mulher dele, né? É o filho da égua, né? O cabo desse. Então, se você não tem aquele padrão de estética estabelecido, você é o diferente e você é marginalizado e logo você deve ser violado. Você não tem direito a vestir uma roupa, né, que você gosta. Por quê? Porque você não obedece
aqueles traços, né? Então é isso que o microfascismo faz, né? Ele viola a condição do outro, né? E aí você pode ter vários níveis disso, né? Então, pessoal, esse agenciamento microfascista, portanto, se relaciona com a diferença, querendo destruir a diferença, né? Querendo violar a diferença. Então o que o microfascismo faz não é apenas a destruição do outro, mas assim mesmo. Como no caso do Exberto, negado. O cara fica judiando a mulher, né? Não valoriza a mulher que tem. Aí quando chega de noite quer ir pro bem bom, putaria. Tu é doido, né, mas aí o que é que acontece? O cabo morre na mão, né? Quer dizer, o cabo se destrói também, a mão e tudo, né? Então, um dia dessa, a mulher não aguenta mais o cabo, vai-se embora e o cabo fica só. Então, nesse sentido aqui, o microfascismo também é o quê? É a autodestruição. Então, resumindo, pessoal, o microfascismo, né? E é importante a gente pensar porque há uma série de microfascismos, né, dentro do nosso próprio eu em níveis diferentes, né? Desde o modo como a gente trata o filho do meio, o cabo que é narigudo, o cabo que tem um olhão, né? Até chegar no bullying com criança relacionados a cor, relacionados à opção sexual, e aí a gente vai aumentando os níveis de violência, né? Mas é interessante a gente perceber e fazer essa autorreflexão, né? E o Deleuze e o Guattari propõem isso, né? Para a gente estabelecer que tipo de buracos negros a gente entra, né? Que tipo de microfascismo a gente produz e reproduz. Então, povo sabido, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma questão, alguma dúvida ou alguma sugestão, ou então se quiser lá qualquer coisa mesmo, pode escrever aqui nos comentários que a gente interage, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Tchau! Identify